Bom, gente, vamos falar um pouquinho então dessa questão do vídeo digital, do conceito de digital, né? A gente poderia passar uma vida falando desse assunto, porque é um assunto bastante complexo, que tem muitas ramificações, né, relacionadas à democratização, tanto da produção, quanto da exibição, quanto da distribuição. É, mas eu queria pontuar só um pouco da questão da evolução tecnológica disso e dos formatos que a gente tem agora, né? A gente tem que lembrar que, apesar de todas as potencialidades, no fim, o digital ela é meramente, intrinsecamente, uma forma de representação de qualquer tipo de informação, né? Então, quando a gente tem lá uma película cinematográfica, um filme, né, uma emulsão, a gente tem lá os cristais, uh, uh, todos, alguns ativados, outros não, né? Uma parte opaca, uma parte mais transparente, outra mais escura, criando as tonalidades conforme a luz passa por ali e é mais ou menos absorvida, né? Ou atravessa mais ou menos as diferentes formas, né? No sinal de vídeo, a gente tem um sinal elétrico também, que representa quase de uma forma direta a quantidade de luz que tinha num pontinho num certo momento, né? Então, sinal elétrico maior pode significar mais claro, mais luz, né? Um sinal elétrico menor, menos claro, mais escuro, né? Então a gente tem essa correspondência aí entre o que a gente estava vendo, entre o que a câmera estava vendo, vamos dizer assim, e essa representação, né? Então tem essa analogia que faz a gente chamar de essa representação como analógica, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter uma outra forma de representar isso, que é transformar essas representações, fazer essa correspondência com um número, né? Então a gente vai fazer uma correspondência com um número. Então, ao invés da gente ter lá um sinal elétrico maior ou menor, a gente vai pegar esse sinal elétrico e a gente vai digitalizar ele. A gente vai transformar ele num número. A gente vai definir uma escala, né? E a gente precisa definir essa escala, mas vamos fazer uma escala de 0 a 10. E aí, o que é um sinal elétrico muito pequeno, lá pensa no sinal de vídeo elétrico, sinal pequeno, vai ser 0. E o sinal mais forte que a gente tem é o 10, né? E aí todos os sinais ali no meio a gente vai jogar nos outros números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos ficar só com os números naturais por enquanto. Então, a partir do momento que a gente fez isso, a gente pegou aquela informação que era análoga à luminosidade num certo ponto, do preto até o branco, e transformou isso num número, que vai de 0 a 10. Tá? Isso que é uma informação no formato digital. Tá? E a gente poderia fazer isso com qualquer coisa, né? Mas a gente está fazendo isso agora com imagem e também podemos fazer isso com som, né? A gente pode pegar o som, que é lá também uma pressão, né? Uma pressão no ar, vamos dizer assim, e representar, né, a maior e menor pressão. Com o som a gente precisa fazer isso com uma frequência muito maior para poder corresponder às frequências que o nosso ouvido capta, né? Mas também a gente pode fazer uma representação numérica da intensidade dessa pressão do ar, né? E da variação disso é que vai surgir o que a gente chama de som, né? E a imagem também, maior luminosidade, menor luminosidade, a gente pode corresponder isso a números maiores e menores, tá? Então, usando o vídeo analógico como base, né, que é um pouquinho mais fácil, a gente aquela varredura que a televisão, né, que o vídeo faz de um espaço retangular, a gente vai fazer essa mesma varredura, vai pegar exatamente essa informação que era um sinal elétrico e vai transformar isso num número. Então a gente vai ter agora uma tabelinha cheia de numerozinhos, né? É como se fosse uma tabela de números. Isso é uma imagem digital. A imagem digital é simplesmente uma tabela de números que em cada buraquinho da tabela representa a luminosidade naquele ponto, tá? Claro, a luminosidade nós estamos falando nesse momento de uma imagem monocromática, né? Só de mais clara e mais escura. Mas se a gente fizer isso dividindo diferentes canais de cor, né? A gente pode compor a imagem, assim como lá no Technicolor, né? A gente fazia o filme colorido dividindo a luz em três, com cada um com um filtro, a gente pode fazer a mesma coisa com uma imagem analógica e na hora de transformar isso para digital, a gente pode fazer essa mesma transformação guardando o valor. Então a gente pode naquele pontinho ali, eu tenho tanto de vermelho, tanto de verde, tanto de azul, né? Eu guardo essa informação, na hora de eu reproduzir isso, por exemplo, numa tela, né, eu vou ligar tanto de vermelho, tanto de verde, tanto de azul e vai chegar lá na cor, porque a gente consegue compor as cores de uma forma até que bastante boa com três
com 3 fontes diferentes, se elas forem bem escolhidas. Tá? Então, essa representação numérica das coisas, seja do som, seja da imagem, ela dá para a gente um poder muito grande de mexer com isso. Né? Antes, para você revelar um filme, para você editar um som, para você operar em cima desse material, você precisava fazer um processo mecânico, você precisava manipular aquilo com uma certa precisão, você precisava fazer uma reação química naquilo, ou fazer passar por um processo térmico, ou por um processo elétrico, eletromagnético. A partir do momento que aquilo está transformado em números, você faz qualquer manipulação daquilo com um computador. Claro, você também poderia fazer na mão ali com papel e caneta, mas em geral a gente usa um computador para fazer várias operações numéricas de uma forma mais rápida. Né? Então, o que a digitalização permite é que ela permite um processo que antes era feito por um hardware ser feito por um software. Um processo que antes era físico, né? Agora virar um processo lógico. Tá? E a digitalização, a representação das coisas nesse formato numérico, ela tem uma grande vantagem, que ela torna muito mais fácil, na medida que está tudo como numerozinhos, um separadinho do outro, ela torna mais fácil fazer cópias em que eu tenho certeza que a cópia foi bem feita. Né? Porque no fundo, isso não é tão importante aqui pra gente, mas no fundo, esses números não são representados na base 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles são representados na base 2, representados com zeros e uns. Né? E quando as coisas são representadas com zeros e uns, fica muito fácil você transmitir essa coisa. Né? Pensa num exemplo de informação digital que a gente usa algumas vezes por mês, né? O famoso código de barras. Né? Código de barras não é nada mais nada menos que branco e preto, branco e preto, branco e preto com uma certa ordem, né? Um tanto de brancos, um tanto de pretos, aí um branco, um preto, né? Se aquilo está amassado, se aquilo ficou mal impresso, se está mais escuro, se está mais claro, se está meio cinzinha e tal, não faz diferença, porque você sabe que ou é branco ou é preto, né? A qualidade, ele é muito mais resiliente a você fazer uma cópia daquilo e continuar funcionando, né? Se chega um negócio um pouquinho mais escuro, mas claramente é mais claro do que o resto, você sabe que aquilo é zero, que aquilo deveria ser branco. Se tem um negócio um pouquinho mais claro, mas é muito mais escuro que o resto, tudo bem, aquilo devia ser preto. Uma versão bidimensional do código de barras é o QR, né? O código QR, ou QR Code, que a gente também hoje usa cada vez mais, é simplesmente uma tabelinha de pretos e brancos, de zeros e uns. Né? Também é uma informação no formato digital, mesmo que ela esteja impressa em algum lugar. Né? Então o digital é útil por causa dessa resiliência à cópia. Você copia, você sabe que a cópia está exatamente igual, né? Aí você manipula à vontade. Se você quiser voltar ao seu original, ele está sempre lá, preservado, sem você ter alterado ele. Então a potencialidade disso é muito grande. Né? E a gente usa hoje a mesma máquina, né, o mesmo computador, a gente usa ele para fazer a revelação do vídeo, a gente usa ele para fazer a correção de cor, manipular as cores, a gente usa ele para manipular a edição de som. Né? Por quê? Porque está tudo representado como números. Então a máquina que opera números consegue fazer. Se você ensinar ela, né, se você der os algoritmos certos para ela, ela vai conseguir fazer várias operações sobre aquilo, e uma coisa que antes era inacessível, né? A não ser que você tivesse um equipamento muito específico, começa a ser acessível a todos. Tá? Então, a imagem digital, ela é simplesmente essa representação da luminosidade, em geral com várias cores, né? Numa tabelinha. Só que, se você começa a ver que eu quero guardar então, para cada pontinho lá que representa a minha imagem, eu quero guardar lá a luminosidade do vermelho, do verde e do azul. A hora que você começa a ver quantos números são esses, e você quer guardar 24 imagens dessa por segundo, né, num filme de 1h30, ou seja, milhares de segundos, né, você começa a ver que o espaço que você vai precisar para guardar isso, claro, depende da resolução dessa sua imagem, né, quantos pontinhos ela tem, depende da profundidade dessa informação de luz. A minha informação vai de luz, vai de 0 a 10, ou vai de 0 a 100, ou vai de 0 a 256, ou de 0 a 1024, né? Quantos bits tem cada um dos meus pontinhos. Então a hora que você começa a ver, a hora que você começa a querer guardar isso com uma boa qualidade, esse arquivo, né? Essa informação numérica que está num arquivo começa a ficar um negócio enorme. Então o que a gente tem que fazer para conseguir lidar com isso e depois também conseguir
passar isso de uma pessoa para outra ou transmitir isso. A gente precisa comprimir essa informação, né? Então, por trás de toda a estratégia de representação da imagem e do som digitais, estão também as estratégias de compressão, né? Então você quer codificar essa informação e depois você quer decodificar essa informação comprimida para ter de novo uma imagem, né? Esse processo de codificação e decodificação, codec, né? Então os algoritmos que cuidam disso muitas vezes são os codecs, ele vai gerar diferentes formas de você guardar essa imagem. A mesma imagem original, os mesmos numerinhos que você tinha lá, você vai ter que processar ela e comprimir ela de diferentes formas, de acordo também com o uso que você vai fazer, né? Então você vai ter os diferentes codecs, os diferentes algoritmos de representar imagens em movimento e sons, né? Então a gente vai ter algoritmos de compressão que são mais voltados para a própria edição do material, né? Então que tentam preservar ali uma estrutura no material bastante boa para você poder editar, como muitas vezes o ProRes ou o DNX HD, né? São formatos nas suas diferentes subvariações, né? A gente vai ver muito isso, e a gente vai ter outros formatos também que são mais adequados para a gente transmitir, né? Que em geral vão ter uma compressão muito intensa, vão tentar diminuir bastante o tamanho do arquivo, claro, preservando o máximo possível a qualidade, às vezes joga um pouquinho de qualidade fora, às vezes joga muita qualidade fora para o arquivo ficar bem pequeno mesmo, a gente poder mandar por e-mail, por WhatsApp, por sei lá, o canal que a gente está querendo usar para transmitir, que nem sempre dá para transmitir grandes volumes, ou o nosso plano de celular também não permite a gente mandar grandes quantidades, então diminuir o tamanho do arquivo às vezes é muito, muito, muito importante, às vezes é fundamental, né? E tem vários codecs de compressão que fazem isso de forma muito eficiente. Em geral, os codecs que fazem isso de forma muito eficiente, eles aproveitam muito a similaridade entre os diferentes fotogramas, né? Pensa nessa imagem que você está vendo aqui de mim, ela é muito, cada fotograma diferente, ele é muito parecido, tá 24 quadros por segundo, mas cada quadro é muito parecido com o outro, né? Então, obviamente, existem algoritmos que aproveitam essa enorme similaridade entre um fotograma e outro, mas não vai construir todo o fotograma do zero, ele vai aproveitar a informação dos fotogramas anteriores e com isso vai economizar muito espaço, tá? Um dos principais codecs que a gente tem sendo usado hoje nas transmissões digitais é um codec que com certeza você já deve ter ouvido falar, o H264. Né? O H264 usado na televisão digital brasileira, usado no YouTube, usado no Netflix, usado nos nossos aparelhos de telefone celular. Né? É um codec muito utilizado, mas existem vários outros. Existe o MPEG-2, né? O H264 é uma parte do MPEG-4, né? Mas existe o MPEG-2, que está nos DVDs, por exemplo, né? Existia também o MPEG-1, existiram também os formatos de câmeras e fitas DV, que é um outro formato digital com uma compressão bem menos agressiva, né? E existem novos formatos agora de distribuição digital também, que a gente vai ver cada vez mais, como VP9, AV1, H265, H266, né? Diferentes formatos de distribuição de conteúdos audiovisuais que tentam fazer uma compressão eficiente, né? Mas às vezes você não quer fazer uma compressão eficiente, às vezes você só quer preservar o máximo da qualidade do original. Aí você comprime o menos possível, né? E inclusive pode usar formas digitais de você guardar a informação que tenham elementos de controle de erro, né, que tenham redundância de informação, ou seja, você aumenta um pouquinho o tamanho daquele negócio para ficar mais protegido ainda contra eventuais erros que possam acontecer, porque no fim, essa informação digital, esses zeros e uns, estão registrados no meio físico. Pode ser uma orientação do ímã, né, uma coisa magnética, pode ser um sinal elétrico, pode ser o código de barras que está impresso no papel, né, é uma informação digital, mas que está numa materialidade física ali que pode ser danificada sim, se você não tomar cuidado. Então, às vezes, você ter outras redundâncias também pode ser importante. E quando a gente vai pensar em formatos de preservação de uma informação digital, essa redundância vai sugerir, vai ser muito útil para aumentar ainda mais a confiabilidade daquilo no longo prazo.